Olá, bom dia. Que bom que você está aqui novamente. Hoje vamos para o terceiro livro do capítulo de Mateus. Eu vou aguardar mais alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar. Também vou compartilhar aqui do meu celular enquanto você compartilha do seu, para que a gente possa começar essa leitura. Amém? Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, compartilha nos seus grupos do Message, do Face, na sua timeline, que assim mais amigos poderão também ter acesso a esse estudo. A paz. Bom dia, Solange. Bom dia, Débora. Tudo bem? Bom dia, Marli. Pessoal fiel, hein? Vai compartilhando aí, que eu tô compartilhando aqui. Já já a gente começa. Deixa eu pegar um lenço ali. Meu olho tá ardendo, já volto. Bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Já abriram as Bíblias? Já pegaram a Bíblia de vocês? Pega aí que ainda dá tempo. Então hoje nós vamos para o nosso terceiro capítulo do livro de Mateus, da coletânea dos livros do Novo Testamento. Né? Nós já estamos no terceiro dia da nossa leitura e eu acredito que vocês estão gostando, porque eu estou. É uma maneira de nós nos disciplinarmos, né? Para poder fazer a leitura da Bíblia todas as manhãs antes de qualquer fazer,
para a gente poder começar o dia orando e lendo a palavra de Deus, né? Se a gente não se disciplina, a gente acaba, paz, Eliane, a gente acaba já começando o dia dando prioridade à nossa correria do dia a dia, né? E esquece de priorizar a leitura da palavra. Paulo dizia que todo bom atleta, ele se disciplina. Então, ele quis comparar a vida do atleta, né, ao cristão. Todo cristão se disciplina naquilo que precisa se disciplinar. Porque a gente precisa matar a nossa carne, matar a nossa vontade, né? Se nós queremos, assim, conhecer mais a Deus, então a gente precisa separar um tempo. Eu acho que o melhor tempo para nós é pela manhã. Mas eu sei que tem pessoas que assistirão em outro horário, porque, né, tem seus compromissos, enfim. Mas que bom que você está aqui. Vamos lá? Capítulo 3 do livro de Mateus. Diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse. Você pode ver que aqui no versículo 3, ele cita novamente um profeta do Antigo Testamento que já havia profetizado isso aqui, ó, que ele vai dizer, e que nesse momento está se cumprindo. Então o profeta Isaías disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, quando ele diz voz do que clama no deserto, ele está falando de João Batista. Vou sublinhar aqui. A missão de João Batista era vir anunciando a vinda de Jesus. No Evangelho de Mateus não vai relatar, né? Mas daqui para frente, no Evangelho de Marcos, Lucas ou João, não sei ali 1 ou 2, não sei, nós vamos ler, ele vai contar a história do nascimento de João Batista. Para quem não sabe, João Batista era primo de Jesus. Isabel, que era mãe de João Batista, e Zacarias já eram de idade e não tinham filhos. E Zacarias era sacerdote, né? Mas eu não vou contar toda a história que a gente vai ler lá para frente. Então ele era primo de Jesus. Isabel fica grávida já na velhice, quase ao mesmo tempo que Maria. Se eu não me engano, 3 ou 6 meses de diferença. Eu vou confirmar isso, mas uma pequena diferença de um para o outro, tá? Então João nasce já com um chamado de preparar a vinda de Jesus. Então, qual que era a pregação de João Batista? Qual era a mensagem central de João Batista? Ele vivia pelos desertos, pregando o quê? No versículo 2 está escrito: arrependimento, tá? Em toda a Bíblia você vai ver que a mensagem central é arrependimento. Quando você começa a ler aqui o Evangelho no Novo Testamento, que vai falar só a partir de Jesus, você vê que a maior missão de Jesus, como nós lemos lá no capítulo 1, dizendo que ele viria salvar o seu povo dos seus pecados, né? A maior pregação de Jesus é arrependimento, tá? Tem um versículo que diz que ele, quando ele está falando duramente contra os sacerdotes, que eram os líderes religiosos da época, Jesus estava falando muito sério com eles, porque os sacerdotes eram hipócritas. Jesus não combatia o fato deles serem sacerdotes, mas o fato deles serem hipócritas. Jesus não estava brigando com a religião judaica, Jesus estava brigando com a hipocrisia, que é você viver de aparência, você pregar ou ensinar algo que você mesmo não vive, né? Ensinar que os outros tenham temor sobre algo que você mesmo não teme. Então Jesus combatia a hipocrisia. Então quando ele fala com os fariseus, os líderes religiosos, falando sobre a hipocrisia, né? Falando sobre arrependimento, ele diz assim: as prostitutas, por exemplo, vos precederão no reino, ou seja, elas entrarão primeiro que vocês. Então muita gente usa esse versículo para dizer, mas os religiosos, e aqui inclui pastores, líderes, né?
tem pessoas melhores que vocês. Jesus diz que as prostitutas são melhores que vocês. E, na verdade, Jesus, quando você continua a ler esse texto, Jesus está falando que as prostitutas, por exemplo, ele não coloca só as prostitutas, mas ele cita, né? Elas entrarão primeiro no reino dos céus, primeiro que os líderes religiosos, mediante arrependimento, tá? Então, a gente nunca pode citar um texto incompleto para justificar uma vontade nossa, né? Então, se eu estou no erro da prostituição, se eu estou no erro da mentira, eu não posso, em nome disso, dizer: ah, mas fulano não é melhor do que eu. Ah, mas o pastor tal, quem ele pensa que é para vir falar comigo, né? E chamar a atenção do meu erro. Paz e Janete. Então, tem gente que usa esse texto para dizer, para se justificar e dizer: fulano não é perfeito, eu também não sou. Então, fulano tem seus erros, eu também tenho e vou permanecer no meu erro, tá? Então, era mediante arrependimento. O texto tem que ser completo, tá? Então, é a mensagem central de Jesus. Vamos para o versículo 4. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, tá? Vou sublinhar aqui, ó, confessando os seus pecados. Aqui é texto base, né? Para um costume que a igreja evangélica tem, que é de não batizar crianças, né? Você não vê a igreja evangélica batizando crianças. Por quê? João Batista, ele recebeu esse apelido, digamos assim. Batista não era sobrenome, tá? Batista era mais assim uma identificação, porque ele batizava as pessoas. Então era João ou Batista. E ele batizava pregando arrependimento. E as pessoas, quando se arrependiam e se decidiam pelo batismo nas águas, a Bíblia diz aqui, ó, nós acabamos de ler, elas confessavam os seus pecados. Então, isso não é algo, uma pessoa para confessar um erro, ela precisa ter ciência daquele erro, ter ciência de que é errado diante de Deus, ter ciência de que ela precisa se arrepender, ter ciência de que ela precisa mudar sua conduta, certo? Então, criança não tem consciência disso. A gente sabe que quando a gente leva um bebê para ser batizado, é mais, na verdade, um adulto tomando essa decisão por ele, né? E o batismo, ele é uma ordenança divina, mas ele é uma ordenança mediante arrependimento. E esse arrependimento, ele tem que partir da pessoa que está sendo batizada, né? E de forma voluntária. Então, eu não posso ser batizada porque outro decidiu me batizar. Entendeu? Eu preciso me arrepender e eu preciso tomar a decisão. Então, por isso, nós não batizamos criança na igreja evangélica. Se alguém aí ainda tinha dúvida ou não conhecia, né, esse costume. Então, nós apresentamos as crianças a Deus, como acontecia no Velho Testamento e aconteceu também com Jesus. Jesus foi apresentado no templo, era um costume judeu, até o 8º dia, no 8º dia do nascimento da criança, apresentar essa criança a Deus no templo. E é isso que nós fazemos, tá? Só para te explicar. Então, João Batista morava no deserto, pregava arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão. Versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: não, nosso pai é Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista falando, em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas há de vir aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu. Aqui ele está fazendo referência a Jesus, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá no seu celeiro o seu trigo. Esse trigo, ele está falando de almas, ele está falando de pessoas, tá? Está falando que Jesus recolherá o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca, circula a palavra aí, nunca, tá? E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, é João Batista dizendo assim, ó, vocês, líderes religiosos, gostam de se gabar, dizendo assim, nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque a gente sabe que Deus tinha uma aliança com Abraão. E em nome dessa aliança, Deus falou, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós somos herdeiros das mesmas promessas de Abraão pela fé. E lembra que eu falei que o judeu, ele leva muito a sério essa questão da genealogia deles, né? De saber quem eram os seus antepassados. Então, eles diziam assim, nós somos descendentes de Abraão. Nós temos a mesma fé que Abraão. Então, nós somos herdeiros das mesmas promessas. E João Batista vem aqui dizendo o seguinte, ó, até dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão, mas não é porque vocês são descendentes de Abraão que vocês não necessitam de arrependimento. Vocês precisam se arrepender dos seus erros. João Batista estava confrontando os líderes religiosos da época, dizendo assim, vocês estão achando que porque vocês são líderes religiosos, porque vocês são descendentes de Abraão, tá tudo ok com vocês? Não. Então, ele dizia assim, vocês precisam de arrependimento dos seus pecados. E aí, no versículo 10, está escrito, João Batista dizendo, ele fala assim, toda árvore, pois, aqui a árvore também está falando de pessoas, tá? Vou substituir então a palavra. Toda pessoa, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, tá? Então, ele está falando de pessoas. E ele diz assim, no 12, quando ele recolher o seu trigo, ele vai pegar a palha e vai queimar no fogo que não se apaga, tá? Então, eu não sei aí como que é a questão do trigo, se alguém conhece, pode até me dizer. Você pega o trigo, ele é uma bolinha, como que ele tá dentro de uma casquinha, né? Então, ele é como se fosse o arroz. Então, você na hora de colher o arroz, você dispensa a casca, né? A palha. Então, é isso que ele está falando assim, ó, a palha não serve para nada. E aquilo que não serve para nada vai ser queimado. Então, ele está dizendo, as pessoas que assumem uma aliança com Deus, elas se arrependem dos seus pecados, elas mantêm a sua fé em Deus e lutam, tá? Porque a salvação a gente se desenvolve. Aquilo que você faz na igreja de levantar as suas mãos e aceitar Jesus na frente de todo mundo, confessar Jesus à vista de todo mundo, é a porta de entrada, tá? Ali você abraçou a salvação como um presente que Jesus te deu ali na cruz. Mas a sua salvação você vai desenvolvendo ela dia após dia. Como é isso? Quer dizer que agora eu aceitei Jesus, eu posso viver da maneira que eu quero? Não. Então, dia após dia, você vai sendo transformada pelo quê? Por essa palavra. Eu tenho certeza que quando você não conhecia a palavra, você agia de um jeito. A partir do momento que você conhece a verdade, Jesus não disse, a verdade vos libertará,
A partir do momento que você tem um outro entendimento da palavra, você já não consegue mais ser como antes, você já não consegue mais fazer as coisas como antes, porque aquela palavra fica aqui na sua mente, ela fica no seu coração, então você está se deixando ser transformado pela palavra. Então você vai desenvolvendo a sua salvação. E é literalmente como Paulo comparou com um atleta, né? O atleta, ele corre porque ele almeja o quê? O prêmio. Então Paulo disse, então vocês corram como bons atletas, como aquele que quer alcançar o prêmio. Ele está falando da vida cristã, né? Então João Batista está dizendo assim, ó, a palha não serve para nada e ela vai se queimar no fogo que nunca se apaga. Existem pessoas que dizem que o inferno não existe, mas Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu, tá? Se nós formos olhar aqui as pregações, as palavras de Jesus, ele cita muitas vezes o inferno. E quem que vai para o inferno? É quem não se arrepende dos seus pecados e é quem rejeita a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz. Ele está dizendo, eu vou recolher o trigo, eu vou recolher o meu povo, mas a palha vai se queimar no fogo que nunca apaga. Você já ouviu aquela expressão de pessoas dizendo assim, o inferno é aqui, né? O inferno não é aqui, gente. O inferno é lá onde ele está, entendeu? Não é nesse plano aqui, não é nessa terra. É outra dimensão. E o inferno, a Bíblia diz, o fogo nunca se apaga. Lá haverá pranto e ranger de dente. E João Batista não era essa pessoa que tinha aquele jeitinho para falar, né? Tem gente que hoje se magoa muito fácil dentro da igreja. Ah, a pastora falou que se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou para o inferno. Olha, eu acho que não é assim que a gente tem que falar as coisas, porque tem que ser com jeitinho, né? Não, tá aqui, ó. João Batista dizia assim, aonde tá? Versículo 7, olha lá, ó. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então ele tinha essa linguagem. Ele já confrontava mesmo e dizia o seguinte, vocês precisam se arrepender. Vocês são como cobras, como víboras. Então assim, ele não tinha esse jeitinho não, sabe? Ele estava ali no deserto, ele não alisava para ninguém, mandava ver e dizia, vem alguém que é mais digno do que eu. Eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando de Jesus, então ele estava preparando o povo para a chegada de Jesus. Embora ele fosse primo de Jesus, a Bíblia não relata, né, a infância deles, nem como se eles cresceram juntos. A Bíblia não diz se ele e Jesus, porque Maria e Isabel eram primas, né? Então não diz se eles cresceram juntos, se eles brincavam juntos, não fala nada disso. Mas ele dizia, ele tinha ciência de que existia um Senhor, que Jesus era Senhor sobre ele, e em breve ele apareceria, né? Então o Messias iria vir e ele estava ali cumprindo o seu chamado. Vai lá no versículo 13 para a gente dar continuidade. Eu acho incrível como que a nossa hora voa, né? Daqui a pouco já são 6:30. No versículo 13 diz assim, então veio Jesus da Galileia a encontrar-se com João junto do rio Jordão, para ser batizado por ele. Então aqui Jesus não tinha pecado, não necessitava de arrependimento, mas se submeteu ao batismo de João, que é o batismo nas águas, lembrando que João batizava nas águas, tá? Se submeteu ao batismo de João para deixar para nós como exemplo daquilo que devemos fazer também, tá? Então, Jesus foi batizado por João. 14. Mas João resistia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim para te batizar? Olha que coisa linda, né? Que humildade, João reconhecia, ele dizia, eu é que careço dessa graça, eu é que careço da salvação, eu é que careço de ser batizado por ti. Mas tu vens a mim? Ele falando para Jesus, tu vens a mim? Então Jesus respondeu dizendo no versículo 15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João batizou Jesus. Então ele permitiu.
16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho grande prazer. Então, esse momento aqui é um momento muito importante no início do ministério de Jesus. Ele aparece a João Batista. João vê descendo sobre ele uma pomba, né? E o Espírito de Deus descendo como pomba sobre Jesus. E aí ele tem consciência. Esse é Jesus, é o Messias. É sobre quem eu tenho falado, é sobre quem eu tenho pregado, e ele vai nos anunciar o reino dos céus. Então, eu quero deixar você com essa palavra nessa manhã. Eu quero que você firme o seu coração nesse ensinamento, porque nós vivemos dias maus, nós vivemos dias muito maus. As pessoas estão abandonando a fé. As pessoas estão dando ouvidos a uma outra interpretação das Escrituras, que facilita você continuar vivendo no pecado, mas achando que é salvo. Hoje você aprendeu que é necessário o seu arrependimento, é necessário uma transformação de mente na sua caminhada com Deus, se você quer estar junto com o Senhor no céu. A salvação, eu repito, ela é um presente. Ela é um presente. Jesus conquistou na cruz o perdão dos nossos pecados. Então, se você, como dizia, acho que em Efésios que diz assim, antes você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Né? Você que prostituía, não prostitua mais. Você que adulterava, não adultere mais. Se você era ocioso, agora você trabalhe para que você tenha com que repartir o pão. Né? Então, assim, mudança de vida. Não dá para você andar com Jesus e querer andar de braço dado com o pecado. Isso é impossível. Agora, a gente vai errar? Vai. Nós ainda vamos errar. Mas o pecado na nossa vida tem que ser aquela coisa que foi sem querer. Tipo, eu tô muito nervosa, aí eu disse o que eu não devia dizer e feri alguém. Entendeu? Foi sem querer. Apesar de que você deveria ter vigiado, mas não foi uma coisa premeditada, sabe? Não foi uma coisa que você fica ali alimentando. A gente tem que tomar cuidado com o pecado, é isso. Por que que... Vamos aqui citar um exemplo, tá? Não é o único, mas é um exemplo. Porque em se tratando de adultério, né? Alguns homens e mulheres de Deus que são cristãs, eles tomam a seguinte postura de não ficar sozinha, um homem, né? Não ficar sozinha com uma mulher. Se uma mulher ela é muito oferecida, digamos assim, e ela chega nesse homem para dar uma cantada, isso acontece dentro da igreja também, tá? Isso acontece dentro da igreja também, infelizmente. Não era para acontecer, mas acontece. Qual que é a postura dele? É sair de perto, é evitar, tá entendendo? É sempre estar na presença daquela mulher com a esposa, se ele for casado. É cortar o mal pela raiz. O pecado, o erro que é pecado é aquele que é premeditado. Então, ou seja, aquele homem que vai aceitando aquela cantada, que vai se permitindo estar sozinha com aquela pessoa, até que chega o momento do adultério. Aí ele diz, foi sem querer. Não, não foi sem querer. Você teve oportunidades de sair disso e não saiu. Você foi alimentando isso. Então, isso é pecado, tá? Isso é pecado. Não é assim aquela palavra que você diz, sem querer. Não, isso também é pecado, mas nós vamos aprender que, ao contrário do que dizem de que não existe pecado nem pecadão, existe sim. Os nossos erros, eles são colocados numa balança e eles têm sim consequências ou maiores ou menores, tá? Mas isso é assunto para outra hora. Então, esse pecado que você vai alimentando, você tem que vigiar seu coração. Você tem que vigiar seu coração e por uma questão de sobrevivência, tá? Na fé, zelar pela sua fé como se ela fosse o bem mais precioso que você possui.
Então, por uma questão de sobrevivência, corre do pecado, sabe? Você veio ali, ó, fica vigilante. Epa, peraí, não, para minha vida isso eu não quero mais não. Eu sei que se eu cometer esse erro hoje, esse erro pode me levar a outro ainda maior. Então, o que eu recebi de Deus, que é a minha salvação, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, isso é o bem mais precioso que eu possuo. Então, eu vou zelar disso. Entendeu? Você precisa guardar seu coração, guardar a sua mente, correr de forma que você alcance o prêmio. Porque Jesus conquistou para nós e nos deu a salvação na cruz, o perdão dos nossos pecados, que é algo que nem eu e você merecia, né? Ele morreu na cruz no nosso lugar, uma morte que deveria ser nossa, mas ele nos deu, ele abriu a porta do céu. Então vamos entrar por essa porta, vamos ouvir, né, a mensagem do arrependimento. João Batista veio preparando o coração das pessoas para a chegada de Jesus, anunciando que elas deveriam se arrepender dos seus pecados. Todo o evangelho que não exalta, que não destaca o arrependimento, esse evangelho é um evangelho distorcido. Ah, mas eu fui na igreja e eu vi o fulano que diz que é crente lá e vive uma vida dupla, então ele precisa de arrependimento. Mas vamos fazer o seguinte, deixa ele lá, ele cuida da vida dele com Deus, porque ele vai dar conta de tudo que ele está fazendo, e deixa eu cuidar da minha. Deixa eu cuidar da minha salvação, deixa eu cuidar da minha caminhada, deixa eu cuidar das minhas atitudes, porque senão pode acontecer que a gente acaba reparando demais nos erros dos outros e se esquecendo dos nossos, tá? Então, pega essa palavra, que Deus abençoe o seu dia, que você possa ter um dia debaixo do sangue de Jesus, protegido, guardado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Vigie suas palavras, vigie seus pés, aonde você vai, vigie aonde você pisa, que lugar você frequenta, com quem você anda, porque nós estamos numa corrida, tá? E nós queremos alcançar o prêmio, que é a nossa salvação. O Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida. Se você está aqui hoje com interesse de aprender da palavra, é porque esse Espírito está gerando dentro de você esse desejo. Então, ótimo, permaneça. Quanto mais você aprender de Deus, quanto mais você estiver ligada com Deus, mais você vai vencer na sua vida cristã, mais você vai ser santificada, mais você vai ser transformada. Amém? Então, que Deus abençoe o seu dia. Sempre deixem um comentário aí, compartilhem, terminem aqui. Logo que eu concluir essa transmissão, ela vai ficar disponível daqui a uns minutos. Vai e compartilha com alguém que você sabe que precisa dessa palavra, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus.